fala aqui é o professor Alan, trazendo mais uma aula de Química para vocês. Hoje nós iremos falar sobre as funções nitrogenadas. Os compostos pertencentes a essas funções vão apresentar carbono, hidrogênio e nitrogênio na estrutura. E os primeiros que nós vamos estudar aqui são as aminas, tá? As aminas são compostos caracterizados por um ou mais grupos carbônicos ligados ao nitrogênio, tá? Quando eu falo grupos carbônicos, você já sabe. Estou falando de metil, etil, propil, butil, isopropil e por aí vai. Tudo bem? Beleza? E um detalhe interessante com relação às aminas é que o elemento nitrogênio apresenta um par de elétrons livres. E devido ao fato das aminas apresentarem esse nitrogênio com um par de elétrons livres, isso aqui faz com que elas sejam classificadas como bases de Lewis, tá? Lewis propôs um modelo ácido-base que diz o seguinte: o ácido é a substância capaz de aceitar par de elétron livre para fazer uma ligação dativa, e base é toda aquela substância capaz de ofertar par de elétron livre para uma eventual ligação dativa. Então, como as aminas têm par a oferecer, elas são consideradas bases de acordo com o conceito de Lewis. Tudo bem? Esses compostos são polares, são solúveis em água e são capazes de formar ligações de hidrogênio entre si. Isso faz com que elas apresentem aí um ponto de ebulição elevado. Isso quando comparados a outros compostos que a gente estudou anteriormente. Tudo bem? Um detalhezinho que merece aqui ser destacado é que somente as aminas terciárias não têm a capacidade aí de fazerem aí, né, de realizarem entre si essas ligações de hidrogênio, tá bom? Somente as aminas primárias e secundárias conseguirão estabelecer esse tipo de interação, tá? E agora eu queria repassar para vocês a diferença entre uma amina primária, secundária e terciária para você entender melhor. As aminas podem ser classificadas em primárias, secundárias ou terciárias. Isso vai depender da quantidade de grupos carbônicos ligados ao nitrogênio. Se você observar que a amina só tem um grupo carbônico ligado ao nitrogênio, ela é primária. Se tiver 2, secundária. E se porventura tiver 3, terciária. Simples assim. Então, as duas primeiras conseguem estabelecer ligações de hidrogênio e essa aqui não. Tudo bem? Fechou? Então vamos continuar. Os exemplos mais importantes que temos aqui são a anilina que é utilizada para a fabricação de corantes artificiais, tudo bem? E a putrescina e cadaverina. Putrescina e cadaverina são substâncias liberadas durante o processo de decomposição de cadáveres. São elas que dão aquele odor característico aos cadáveres em decomposição. Tudo bem? Tranquilos? Vamos avançar. Como é que se faz para dar o nome oficial de uma amina? Muito simples. A gente vai colocar o nome do grupo ou dos grupos ligados ao nitrogênio, seguidos aí ou seguido da palavra amina. Simples assim. Observe nesse exemplo. Nós temos aqui o grupo fenil ligado ao nitrogênio. Como só tem um grupo, então vamos lá. Coloca o nome dele, fenil, seguido de amina. Tudo junto, sem tracinho. Certinho? Aqui nós temos o grupo benzil ligado ao nitrogênio, então vai ficar benzilamina ou benzilamina, não sei como é que você vai gostar de pronunciar, eu falo benzilamina, tá? Aqui embaixo nós temos dois grupos etil ligado ao nitrogênio, então eu coloco dietil e finalizo com amina, tá? Legal? E aqui para fechar, um grupo metil e um grupo etil, como são grupos distintos, a gente deve organizá-los em ordem alfabética. Então, etil, depois metil, e para finalizar, a palavra amina. O interessante aqui é que a terminação foi o próprio nome da função. Perceberam isso?
algo diferenciado em relação aos exemplos que a gente viu anteriormente, tá bom? E dando continuidade aos compostos nitrogenados, vamos falar aqui das amidas. As amidas são compostos caracterizados pelo grupo carbonila. Presta atenção, ó, carbonila ligada ao elemento nitrogênio. Então, o grupo característico das amidas aí vai ser C-O-N. Legal, né? Esses compostos são polares, são solúveis em água e, a exemplo das aminas, são capazes de formar aí ligações de hidrogênio entre si, tá? Com exceção aí no caso das amidas dissubstituídas. Vamos logo aqui na classificação para que você possa conhecê-las. As amidas aí, ó, elas podem ser classificadas pela presença ou não de grupos carbônicos ligados ao nitrogênio. Você observa aqui, ó, que nesse primeiro exemplo não há nenhum grupo carbônico ligado ao nitrogênio. Então a amida é classificada como não substituída. Nesse caso aqui tem um grupo somente, então ela é monossubstituída. E aqui, à nossa direita, nós temos dois grupos carbônicos ligados ao nitrogênio, então ela é considerada dissubstituída, ok? E o exemplo principal que nós temos aí no cotidiano é a ureia. A ureia é um composto bastante utilizado tanto para a fabricação de cosméticos, como também para a fabricação de fertilizantes. Ok? Até aí está tudo bem? Está tudo claro? Vamos aqui agora para a nomenclatura oficial, tá? Para ser didático, eu fiz uma divisão. Eu vou tratar primeiro da nomenclatura das amidas não substituídas e depois eu falo da nomenclatura das amidas mono e dissubstituídas. Certinho? Então, como é que eu faço para dar nome a uma amida não substituída? Eu vou colocar o prefixo, o infixo e vou concluir com a terminação amida, tá? Então, bem tranquilo. Aqui a gente tem uma amida com 4 carbonos, então prefixo but, cadeia saturada an e a terminação amida. Olha como é fácil, butanamida. Nesse outro exemplo, nós temos aqui uma cadeia com 6 carbonos, prefixo ex. Como ela é saturada, eu coloco o infixo an e finalizo com a terminação amida, ficando hexanamida. Olha como é simples, tá? E para poder aqui finalizar essa aula, vamos ver aqui como se dá o nome das amidas mono e dissubstituídas. Então preste atenção. Nessas amidas, a gente vai ter grupos ligados ao nitrogênio. Não sei se você lembra, quando um determinado grupo está ligado ao carbono de número 2, a gente coloca o 2 antes e depois o nome do grupo. Aqui, como o grupo está ligado ao nitrogênio, a gente vai colocar primeiro o nitrogênio e depois o nome do grupo ou dos grupos ligados a ele. Tudo bem? E aí a gente fecha colocando prefixo, infixo e a terminação amida para a parte carbônica, tá? Então vamos lá, tranquilos? Aqui nós temos a parte carbônica com 4 carbonos e, detalhe aqui, grupo metil ligado ao nitrogênio. Então eu vou colocar N-metil para mostrar que o metil está ligado ao nitrogênio. E aí eu vou para a parte carbônica agora. Vamos lá, para a cadeia. Cadeia com 4 carbonos but, saturada an e para finalizar amida. Então vai ficar N-metil butanamida. Nesse outro caso aqui, para a gente finalizar, nós temos o grupo etil aqui e o grupo metil, ambos ligados ao nitrogênio. Então, como nós temos aí dois grupos, a gente coloca N,N, tá? E vai organizar esses grupos em ordem alfabética. Primeiro etil, depois metil. E aí, para finalizar, vamos colocar o nome aqui correspondente à cadeia carbônica. Então, vai ficar but mais an mais amida. Então, finalizando, vai ficar N,N, etil, metil, butanamida. Tranquilos? Eu vou colocar um outro vídeo com a continuidade das funções nitrogenadas e com ele nós vamos concluí-las, tá bom? Continuem ligados. Um abraço.